Ribeiro, professor colaborador daqui do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFRN e eu tenho a honra de presidir esta sessão pública de defesa de mestrado profissional. Agora eu declaro aberta a presente sessão e o início saudando os membros desta banca examinadora, os membros em sentido geral, primeiramente Giovanni Santiago Bispo, que é autor do trabalho que vai ser apresentado. O Giovanni é formado como técnico em informática pelo IFRN e, adicionalmente, ele é engenheiro civil pela UFRN e especialista em administração pública pela FABEM. Giovanni atua como servidor público aqui na UFRN. Como membro externo, temos a professora doutora Paula Carina de Araújo, que gentilmente aceitou contribuir com sua expertise nesta avaliação. A professora é docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e é coordenadora dos programas de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação dessa instituição. Ela atua também como editora-chefe da revista Atos e lidera o grupo de pesquisa Metodologias para a Gestão da Informação. Adicionalmente, colidera o grupo Informação Direito e Sociedade Infojus, além de integrar voluntariamente o Advisory Group for the South by South Seaside Initiative. Professora é doutora em Ciência da Informação pela Unesp, com estágio Fulbright CAPES na University of Washington, e é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Biblioteconomia com habilitação em Gestão da Informação pela UDESC. Seus principais interesses de pesquisa incluem ciência aberta, estudos métricos da informação, políticas científicas e gestão da informação legal. Como membro interno, a professora doutora Nancy Sánchez Tarragó, que também aceitou contribuir com sua expertise na avaliação deste trabalho. Ela é doutora em Documentação e Informação Científica pela Universidade de Granada, com mestrado e graduação em Ciência da Informação pela Universidade de Havana e possui pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. A doutora Nancy é professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação da UFRN e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação dessa mesma instituição. Além disso, atua como professora colaboradora da Universidade da Havana. A professora Nancy coordena o curso de Biblioteconomia da UFRN, foi editora da Revista Cubana de Informação em Ciências da Saúde e atualmente é editora-chefe da Revista Informação na Sociedade Contemporânea e editora associada da RECIS. Ela é vice-líder do Grupo de Pesquisa de Estudos Críticos em Biblioteconomia e Ciência da Informação e desenvolve pesquisa em estudos críticos da organização e comunicação do conhecimento, abordagens decoloniais, comunicação científica, acesso e ciência aberta, além de estudos métricos e visualização da informação. Então, em nome do programa, eu agradeço a presença, a disponibilidade de cada um para compor esta banca e colaborar com este importante momento acadêmico. A dinâmica é a seguinte: agora o candidato vai ter entre 25 e 30 minutos para apresentar sua pesquisa. Em seguida, cada examinador fará suas considerações e questionamentos, aos quais o candidato vai responder. Após as arguições, vamos fazer uma breve reunião reservada para a deliberação e retornaremos para comunicar o resultado. Dito isso, convidamos o candidato Giovanni Santiago Bispo a iniciar a apresentação do trabalho intitulado Ciência e Acesso Aberto, Aplicações e Percepções entre docentes pesquisadores do Centro de Tecnologia da UFRN. Pode começar, Giovanni. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Pronto. Me chamo Giovanni, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui da universidade e hoje a gente vai trazer um pouco do que foi esse trabalho, Ciência e Acesso Aberto,
aplicações e percepções entre os docentes pesquisadores do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos como orientação o professor doutor Alejandro Cabalheiro Ribeiro, certo? E como membros da banca, a professora doutora Nancy Sanches e a professora doutora Paula Carina, da Universidade Federal do Paraná. Para entender um pouco melhor sobre o trabalho, a gente precisa introduzi-lo para vocês terem um pouco da dimensão. Diversas instituições de pesquisa pelo país enfrentam inúmeros desafios na prática, como redução de investimentos, precariedade das infraestruturas, restrição de acesso às publicações, até mesmo dentro do próprio setor público, indo de encontro à igualdade e equidade, que são pilares propostos por essas entidades. A imposição dessas e outras barreiras tem provocado debates sobre maneiras de disseminar, compartilhar, colaborar e até realizar atividades científicas nesses espaços. Para entender um pouco melhor, a gente tem que ver a origem e a importância da expansão do movimento da ciência aberta no mundo. Nas décadas de 1970 e 80, as bibliotecas de diversos países passaram a ter dificuldades na atualização e manutenção de seus acervos, pois os valores pedidos, pelas editoras para a renovação das assinaturas das coleções de periódicos aumentaram além da inflação na época. Foi esse cenário que foi posto, que deu origem ao movimento pelo acesso aberto aos conteúdos científicos no mundo, uma vez que estava instaurado um período que ficou conhecido chamado a crise dos periódicos, que levou muitas bibliotecas a cancelarem a assinatura desse tipo de publicação. Aí o termo ciência aberta, ele tem origem a partir do acesso aberto. Ele vem um pouco depois, em 1990, com o rápido desenvolvimento das tecnologias digitais. Hoje, a definição da ciência aberta, ela vai muito além do acesso aberto, do compartilhamento de dados, da pesquisa e do uso de softwares, hardwares de forma aberta. E isso inclui a geração de conhecimento por meio da pesquisa de forma transdisciplinar. Entrando na terceira seara da nossa introdução, a União Europeia e instituições internacionais como a Unesco, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamada de OCDE, passaram a incluir o discurso de engajamento e abertura das políticas nas agendas de pesquisa e inovação, em paralelo aos avanços digitais. Essa narrativa também se intensificou ao meio ao surto do coronavírus. A gente percebeu esse avanço da inovação por meio da pandemia, revelando o compartilhamento rápido dos dados científicos e colaborações interdisciplinares globais, ou seja, a vacina, por meio de uma colaboração global, uma rede de colaboração mundial, que levou o conhecimento científico a essa interdisciplinaridade. Então, a vacina é um produto desse compartilhamento de conhecimento. No ciclo da geração, da troca, da disseminação e informação de conhecimento, as bibliotecas, elas trouxeram um papel importante na gestão desses recursos, certo? Treinando, fazendo treinamentos, apoio disciplinar e avaliação acadêmica. Trazendo para o contexto da ciência aberta, as bibliotecas acadêmicas estão começando a redefinir ou expandir o seu papel, reinventando-se, trazendo serviços tradicionais que antes eram tradicionais, hoje trazendo bem mais com suas funções educacionais e de mediação. Elas desempenham um papel fundamental na facilitação da promoção da pesquisa institucional e da abertura do conhecimento, contribuindo muitas vezes e impulsionando o desenvolvimento da política da ciência aberta, estabelecendo assim e mantendo uma infraestrutura de serviços adequada. Dessa forma, para entender um pouco a contribuição da UFRN e seus desafios para a consolidação de uma política efetiva de ciência aberta, a gente tem que ter em mente o seguinte, que segundo rankings globais de universidades que avaliam a presença e o impacto das instituições de ensino superior no mundo, a UFRN ela segue entre as 13 universidades brasileiras nos últimos anos. Ou seja, entre várias universidades brasileiras, ela está entre as 13 melhores e na posição 735 nas melhores universidades mundiais, tendo em seu corpo docente cerca de 22 cientistas mais influentes do grupo BRICS, do Bloco Econômico Grupo do BRICS,
que é um dos blocos que tem uma das maiores relevâncias mundiais atualmente. Hoje, para entender melhor, a UFRN, né, ela dispõe de uma resolução 59 de 2010 CONCEP, que estabelece normas relativas à política institucional de informação técnico-científica, com ênfase no seu repositório institucional. Por meio de uma inquietação eu tive no ano de 2023, quando estava verificando esses trabalhos, em 2024, quando ocorreu realmente a consulta nas bases de dados, a gente percebeu que 23 de julho de 2024 existiam apenas 5.610 artigos de periódicos depositados no repositório institucional da UFRN. No entanto, uma busca realizada na coleção principal da UEM-SAIS, na mesma data, indica um total de 16 mil artigos publicados por pesquisadores da UFRN. Uma busca similar, que foi realizada também na base Scopus, mostrou um total de quase 26 mil artigos publicados por autores da instituição. Esse cenário ele evidencia a necessidade de intensificar a divulgação, conscientização acerca dessas políticas que tem dentro da universidade, visando assegurar que a produção científica ela seja devidamente compartilhada e acessível para a sua comunidade e a comunidade externa, e não ficar restrito a pequenos grupos. Dessa forma, o nosso problema de pesquisa, ele vai trazer a responder, né, tentar responder, ele respondeu, né, a seguinte pergunta: como as percepções dos pesquisadores docentes do Centro de Tecnologia da UFRN sobre a ciência aberta influenciam suas práticas de publicação, especialmente na escolha entre o acesso aberto e o acesso restrito para seus artigos científicos? E com relação à hipótese, a gente vai ter uma, e vamos verificar ao final de todo o trabalho se ela é verdadeira ou não. Os pesquisadores docentes do CT da UFRN que possuem uma percepção positiva em relação à ciência aberta tenderão a adotar práticas mais favoráveis ao acesso aberto na publicação de seus artigos, em comparação com aqueles que têm uma percepção de desconhecimento, neutra ou negativa sobre o tema. Indo agora na seara dos objetivos, o objetivo geral, a gente tem como investigar as percepções e práticas de publicação dos pesquisadores do Centro de Tecnologia da UFRN, à luz da ciência aberta, e os objetivos específicos é caracterizar as práticas de publicação deles, identificar as percepções dos pesquisadores sobre a ciência aberta, buscando compreender a cultura acadêmica e a adesão a esse tipo de abordagem, descrever as práticas de publicação dos artigos científicos dos pesquisadores quanto ao tipo de acesso, se ele é aberto ou se ele é não aberto, e, por fim, propor diretrizes para a criação de um plano de ação que fomente práticas de ciência aberta na UFRN. Com relação ao objeto de estudo, a gente define ele como aplicação e percepção dos docentes pesquisadores do CT da UFRN sobre a ciência aberta. E entrando na seara das teorias da ciência aberta, que embasam e justificam a pesquisa, é importante considerá-las dentro do bloco do paradigma social, tais como a teoria da ação comunicativa, que destaca a importância da comunicação e o diálogo para o entendimento mútuo e a ação coordenada. No contexto da ciência aberta, ela serve para analisar como os pesquisadores comunicam descobertas, colaboram além das fronteiras institucionais e disciplinares, reforçando a necessidade de diálogo construtivo e colaborativo. A epistemologia social, né, que enfatiza o conhecimento, que o conhecimento ele é produzido e mantido, validado coletivamente dentro dos grupos sociais. Essa abordagem ela é relevante para a ciência aberta porque valoriza a cocriação, o compartilhamento e a validação do conhecimento em ambientes colaborativos, destacando a interação social como essencial. E o regime, por fim, né, e o regime da informação, que refere-se ao conjunto de normas, práticas, tecnologias que regulam criação, gestão e uso da informação em um contexto. Esse conceito ajuda a entender como políticas e práticas influenciam a partilha de dados do conhecimento na ciência aberta, abrangendo questões como direitos autorais, acesso e infraestrutura de publicações. Elas fornecem um quadro robusto para compreender as dinâmicas e práticas da ciência aberta entre os acadêmicos, e é importante mencionar a relevância teórica
dessas teorias para a formulação de políticas institucionais. Entrando agora na seara das justificativas, o trabalho ele tem como proposição, né, aumentar a ampliação da visibilidade da produção científica do CT e da UFRN, a compreender as barreiras e melhorar políticas institucionais, identificar como são realizadas publicações na área de ciência e tecnologia, que vai corroborar, inclusive, com trabalhos que já foram publicados pelo professor Alejandro, pela professora Nancy, que observaram que cerca de 8,9% dos artigos da área de ciência e tecnologia, eles foram publicados em algum tipo de acesso aberto, enquanto apenas 6,5% foram depositados em repositórios de acesso aberto, mostrando um predomínio significativo das publicações e periódicos por subscrição, com relação à comunicação científica em acesso aberto. Além disso, temos a motivação pessoal, que é o meu vínculo como servidor. Eu tive uma inquietação durante o meu ofício e perceber que os artigos ficavam restritos ao centro de tecnologia, principalmente ao meu departamento de engenharia mecânica, e isso me motivou a trazer esse questionamento e a esse trabalho. E também destacar o papel humanitário relacionado à Agenda 2030, que traz de forma bem detalhada na dissertação. Entrando agora na metodologia, o método de pesquisa, né, que é da abordagem indutiva, o de procedimento, a gente vai trazer o monográfico com o apoio do método estatístico, mais para frente a gente vai explicar direitinho como foi esse estatístico, junto com o estudo de caso, dentro do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A análise cientométrica, né, e o questionário foram empregados esses procedimentos que a cientometria, né, permitirá quantificar a produção científica em artigos científicos, em revistas de acesso aberto e em revistas por assinatura. A coleta desses dados ela foi realizada na base de currículo Lattes, de uma amostra aleatória estratificada de pesquisadores docentes do Centro de Tecnologia, verificando as publicações de artigos científicos em periódicos de acesso aberto ou fechado, e a ferramenta utilizada foi a Script Lattes. A população ela é composta por 254 pesquisadores. Desses 254, a gente fez uma amostra aleatória estratificada por departamento, que resultou em 153. Essa amostra estratificada a gente pode perceber aqui. Por exemplo, a arquitetura tem um total de 31 docentes. Fizemos a amostra estratificada um percentual adequado para cada departamento e 19 foram aptos a responder o questionário. Essa população ela é dividida em subconjuntos que são mutuamente excludentes, abrangentes e homogêneos em relação às variáveis que definem esses estratos. Aqui, nesta etapa, o objetivo principal é verificar se existe uma associação estatisticamente significativa entre as percepções dos docentes do CT sobre a ciência aberta e suas práticas reais em publicação em periódicos de acesso aberto. No caso aqui, a gente vai perceber as técnicas de coleta e as variáveis. Para isso, a gente utilizou o teste estatístico denominado Q-quadrado de independência, que foi apropriado para analisar as relações entre as variáveis categóricas. Esse procedimento possibilitou verificar se a distribuição observada das categorias percepção e adesão ao acesso aberto diferia do que seria esperado, ao acaso, ajudando a validar padrões comportamentais e cognitivos do grupo estudado. Para operacionalizar a variável percepção sobre a ciência aberta, que é esta aqui, a mesma ela foi obtida por meio do questionário aplicado aos docentes e calculado com base na média das respostas em escala Likert, a um conjunto de afirmações relacionadas ao tema. A partir desta média, a gente criou uma média, os participantes eles foram caracterizados em 3 grupos. As percepções positivas, a neutra ou desconhecida e a negativa. Já com relação às práticas reais de publicação, foram determinadas por meio de uma análise cientométrica das publicações cadastradas nos currículos Lattes de cada respondente, ou seja, junto com a gente utilizou a ferramenta Script Lattes.
Cada docente foi classificado em relação ao percentual de suas publicações realizadas em periódicos de acesso aberto, originando uma variável categórica que foi categórica em 4 níveis: alta adesão, média adesão, baixa adesão e nenhuma adesão. A análise estatística, ela foi conduzida em linguagem Python, utilizando a biblioteca SPY, que é amplamente aplicada em testes de hipóteses na área das ciências sociais. E a hipótese central testada foi: docentes que possuem percepção positiva em relação à ciência aberta, elas tendem a adotar práticas mais favoráveis ao acesso aberto na publicação de seus artigos, em comparação com aqueles que possuem percepção neutra, desconhecida ou negativa sobre o tema. Entrando agora na análise e discussão dos resultados, com relação às práticas de publicação, que no caso é a cientometria, nós temos um total de 3.578 artigos que foram analisados do ano de 2002 até o ano de 2024. A adesão ao acesso aberto real foi de 59,8% dos artigos, enquanto 40,2% foram por acesso por assinatura. Analisando essa publicação anual aqui por tipo de acesso, a gente percebe que temos um crescimento consistente do acesso aberto a partir do ano de 2010. Aí a gente pode trazer essa discussão que o aumento ele pode estar relacionado à publicação da resolução número 59 de 2010 com CEP, que ocorreu no ano de 2010. Certo? Trazendo agora o resultado das percepções e barreiras, temos a valorização de 91, com relação à valorização da ciência aberta, 91,7% dos docentes atribuem alta ou muito alta a importância da ciência aberta. A gente tem que perceber também que a amostra do questionário foi de 48 respondentes, ou seja, dos 153 elegíveis a responder o questionário, 48 docentes responderam, totalizando mais ou menos 31,4% da amostra. Com relação ao conhecimento institucional, apenas 20,8% dos docentes, 10, sabem que a UFRN possui uma política sobre ciência aberta. A barreira principal, que foi detectada por eles, que é a ausência de incentivos institucionais, seguida pela falta de conhecimento sobre as práticas da ciência aberta, 52,1%. E o incentivo mais eficaz que eles perceberam, que era oferecer treinamentos sobre a ciência aberta para eles entenderem. Então, o que a gente pode discutir e analisar sobre esse resultado? O baixo conhecimento da política institucional e a alta valorização da ciência aberta mostram uma lacuna entre a norma e a comunicação. A gente vai precisar equalizar esta equação para trazer bons frutos à universidade. Com relação ao suporte institucional e repositório, as barreiras de acesso sobre isso, quase 94% dos pesquisadores já se depararam com artigos inacessíveis devido à restrição. A reprodutibilidade, com relação à reprodutibilidade, 50% dos docentes enfrentam dificuldades frequentemente ou sempre para reproduzir seus artigos por estudos, né, por falta de transparência nos dados ou metodologia. O suporte institucional, nenhuma resposta classificou o suporte da UFRN para a publicação como muito adequado. A maioria considerou medianamente adequado, 18 respostas, ou não adequado. Isso é muito grave. Além disso, a adesão ao repositório institucional da universidade por parte dos docentes é baixíssima. Apenas 3 docentes afirmaram depositar sempre seus artigos no repositório institucional. Isso no universo de 48 respondentes do questionário. Então, o que a gente traz de discussão para isso? O baixo depósito no repositório institucional demonstra que a política resolução que foi criada, 59 de 2010 com CEP, não garantiu um engajamento adequado, certo? Com relação aos modelos de publicação preferidos por esses pesquisadores, a prioridade sem financiamento, com relação a essa prioridade, o modelo acesso aberto diamante, que é gratuito para o autor e o leitor, é o mais priorizado, ou seja, 57% quase de concordância total ou parcial. Com relação a prioridades com o financiamento, o diamante ele ainda é valorizado, tem 50% de apoio, mas o periódico por assinatura continuam sendo priorizados por quase
46% dos docentes. Então, a gente percebe que a escolha ela é influenciada totalmente pelo financiamento. O modelo Diamante ela é a opção mais sustentável e alinhada com os princípios da ciência aberta no sul global. Mas, mesmo assim, se tiver o financiamento, mesmo com a valorização do Diamante, ou por assinatura, ainda está muito alto. Analisando o teste da hipótese e a conclusão estatística, a gente teve o cruzamento entre a percepção e a adesão à publicação em ciência aberta, realizando o teste Q², né? A gente explicou a metodologia anteriormente e agora a gente está trazendo o resultado. Tivemos o valor dele com o valor de P como 0,936, e a conclusão estatística é que, dado que P é maior que 0,05, não foi identificada associação estatisticamente significativa entre a percepção positiva individual sobre a ciência aberta e a prática efetiva de publicação na ciência aberta. Ou seja, a adoção de práticas abertas ela é influenciada por fatores externos e estruturais, como normas disciplinares, políticas de periódicos e agência de fomento, e não apenas pela crença individual do pesquisador, certo? Como síntese da nossa consideração final, a maioria dos docentes que a gente analisou publica em acesso aberto, 59,8%, mas há barreiras de adesão e de conhecimento da política institucional. Apenas quase 21% conhecem a política da universidade. Fatores chaves. A ausência de incentivos institucionais é a principal barreira. A gente já percebeu isso com relação a todo o trabalho. Implicação da hipótese 1. A não rejeição da hipótese nula, ela reforça a necessidade de mecanismo de incentivos explícitos e valorização nas progressões funcionais, além do suporte técnico. E a contribuição desse trabalho que a gente espera é oferecer um diagnóstico contextualizado e subsídios para políticas institucionais mais eficazes e alinhadas à democratização do conhecimento. Dessa forma, é visível a importância do plano de ação como resposta direta aos desafios encontrados por todo o trabalho. Agora, a gente traz esse plano de ação, né, as diretrizes desse plano, que articulou 3 dimensões que foram criadas e gerou 4 eixos. As dimensões que foram 3, a primeira, os fundamentos conceituais e normativos identificados na literatura nacional e internacional sobre a ciência aberta, os dados resultantes da análise cientométrica e do questionário aplicado aos docentes do CT da UFRN, e a identificação de barreiras e potencialidades e lacunas institucionais que condicionam a adoção de práticas abertas no contexto universitário. Diante dessas 3 dimensões, 4 eixos foram gerados: o de sensibilização, capacitação, infraestrutura e políticas institucionais. Trazendo um pouco para cá, esse plano ele foi construído com base nas diretrizes institucionais e com base nas barreiras empíricas. As diretrizes institucionais que a gente se embasou foi a Unesco e a OCDE. O primeiro eixo é o eixo da governança e políticas, que traz a elaboração e a aprovação de uma política institucional de ciência aberta e criação de um comitê gestor de ciência aberta, ou CGCA. Além disso, o eixo 2, que traz a temática da infraestrutura, a gente traz a modernização e a integração do repositório institucional com sistemas acadêmicos, o Lattes, o ORCID e o DOI. Além disso, o eixo 3 traz a capacitação e cultura, que é desenvolver cursos e oficinas sobre publicação, gestão de dados e licenciamento, abordando a falta de conhecimento. A gente vai trazer a cultura, trazer uma cultura para a universidade de que a publicação deve ocorrer de forma clara e prática no repositório institucional, como já ocorre com os discentes. Todos os discentes, sejam de graduação e pós-graduação, já publicam seus trabalhos no repositório institucional, por exemplo. Além disso, temos o eixo 4, que é incentivos e avaliação. Incluir critérios de publicação em acesso aberto e depósito em repositórios nos processos de avaliação docentes, abordando a falta de incentivos. O que isso quer dizer? A gente vai trazer incentivos para esses docentes publicarem no repositório institucional. Além, se eles quiserem publicar em revista, mas também no repositório institucional, como ocorre já com os discentes.
Aqui a gente traz o plano de ação que foi criado, que traz a ação, o responsável, o prazo e o indicador de cada eixo responsável. A gente traz o eixo, o objetivo e cada um, a ação, responsável, o prazo e o indicador de cada eixo proposto. Isso a gente consegue ver na nossa dissertação, como chegou a isso, de forma bem clara e mais direta. As referências, aqui a gente traz as referências do nosso trabalho, poucas com relação a isso, porque foram muitas referências utilizadas. E eu agradeço a todos que estão aqui pela disponibilidade, por trazer contribuições ao trabalho, por estar aqui presente. E eu trago uma mensagem final, que é sobre o que eu acho sobre a ciência aberta, o que eu tenho por essa área que me encantou desde o meu técnico em informática no IFRN, que eu trabalhava com a questão de software livre, no caso Linux, e hoje no mestrado eu consigo trabalhar isso de forma mais ampla. Então, para mim, a ciência aberta é mais do que um conceito, ele é um horizonte, um chamado que, para o conhecimento, não seja trancado em muros de acesso restrito, mas compartilhado como luz que se expande e ilumina novos caminhos. Ela nos lembra que a ciência só cumpre plenamente sua missão quando rompe barreiras, quando se faz transparente, colaborativa e íntegra, quando serve à sociedade que a sustenta e precisa dela para transformar o futuro. Adotar a ciência aberta é escolher caminhar lado a lado com outros pesquisadores, tecendo uma rede em que cada descoberta não é ponto de chegada, mas a semente lançada em um solo fértil para novas ideias florescerem. Que este trabalho eles também seja um convite para que continuemos a abrir portas, compartilhar saberes e cultivar uma ciência que, em sua essência, é patrimônio comum da humanidade. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Giovanni, pela sua apresentação. Muito obrigado. Agora vamos a proceder com a arguição. Vamos começar pela professora Paula Carina, que é a membro externa da banca. Por favor, professora, pode começar sua arguição. Bom dia novamente, bom dia, né, aqueles que entraram depois. Quero iniciar agradecendo muito ao Giovanni e ao professor Alejandro pelo convite para participar mais uma vez, né, dessa banca, agora para a defesa. Parabenizar, Giovanni, pela sua apresentação, foi excelente, né, reforça aí o que a gente já tinha lido também no seu trabalho. Eu trago aqui algumas contribuições, pequenas contribuições, porque eu acho que o trabalho ele está muito bem estruturado, acho que talvez o que a gente tem mais aqui são reflexões, né? Eu acho que o seu trabalho, a gente já havia falado, né, lá na qualificação, mas quero reforçar que o tema é extremamente relevante, com certeza para o UFRN, mas para a ciência aberta no Brasil. Como ponto forte, eu destaco mais uma vez a população pesquisada. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar sobre essa área, essas áreas, né? Destacar também que a estrutura do seu documento está excelente, né? Um texto muito fluido, e eu acho que, em especial, né, nesse momento da defesa, eu destaco a discussão dos seus resultados, que é muito bem fundamentada e organizada. E aqui eu faço esse destaque porque a gente não gostaria que fosse assim, mas é comum a gente ler textos em que que trazem só uma apresentação dos resultados e não fazem um diálogo com a literatura, né? E aqui na sua dissertação, a todo momento, né, que você foi apresentando algum resultado do questionário, ou mesmo da análise cientométrica, você retoma, né? Olha, isso é reforçado pela pesquisa tal, ou isso, né, é contrário a determinada pesquisa.
e isso demonstra, acho que, uma maturidade acadêmica, né, de alguém que está finalizando aí o seu mestrado. Dizer também, acho que outro destaque que eu faço é do resumo. O resumo está muito bem escrito, seguindo exatamente ali o que as normas dizem, e é claro que a norma nos ajuda para que depois o seu trabalho possa ser encontrado, possa ser recuperado, né, por outros pesquisadores. Ele é um resumo que possibilita a leitura e a decisão, né, se eu quero ou não continuar, se o trabalho interessa para as minhas necessidades ou não. Aí eu já vou, então, passar para a introdução, Giovanni. Eu acho que está muito bem alinhado, né? Eu fiz a comparação com as sugestões da qualificação para tentar entender, né, as mudanças que foram feitas ou que porventura não tenha sido, mas eu acho que as recomendações que nós fizemos na qualificação foram atendidas, e quando eu olho, então, para a pergunta, para a hipótese, para o objetivo geral, consigo ver esse alinhamento, né, e você responde esse objetivo geral ao longo dos resultados, nas considerações finais. Eu só tenho uma sugestão, e aí é mais relativa à forma para o objetivo específico, que você inclua, ao invés de você usar marcadores, que você use linhas. Isso torna mais fácil, talvez até para daí você dar uma olhada depois, quando você retoma algum objetivo, né? Para você poder se referir a ele, objetivo A, B, ou 1, 2, 3, como você decidir, mas acho que é importante. E com relação ao segundo objetivo específico, eu só queria sugerir uma pequena alteração de redação que não vai alterar, acho que não altera o sentido, mas é só porque acabam ficando 2 verbos ali. O objetivo está assim: identificar as percepções dos pesquisadores docentes, CT-UFRN, sobre a ciência aberta, buscando compreender a cultura acadêmica. Eu mudaria aqui por do ponto de vista da cultura acadêmica, ou talvez repensar só para não ficar o buscando ali, porque como é um objetivo, né, o ideal é que ele tenha um verbo principal apenas. Então, coloquei como sugestão. E aqui, eu acho que quando você fala do teu objeto de estudo, daí eu acho que é só que escapou esse termo, a gente até tinha falado na qualificação, para não usar os termos importantes da sua pesquisa de forma abreviada ali, e o ciência da informação acabou ficando, tá? Mas eu acho que parece 2 ou 3 vezes só, é bem tranquilo de você revisar isso. Acho que a tua justificativa está muito bem fundamentada, a gente já tinha percebido isso lá na sua qualificação. Eu só queria reforçar uma sugestão aqui para a justificativa, e eu vou explicar, né, o motivo. Aí você pode me dizer, se você chegou a olhar, são 4 referências que eu indiquei, que são referências antigas, da professora Patrícia Marchiori e da professora Sueli Ferreira. Patrícia Marchiori foi professora aqui na UFPR, a professora Sueli Ferreira é da USP. São 2 trabalhos, eu acho que elas fizeram em parceria também com um terceiro autor, que eu acho que eram discentes que trabalhavam no projeto junto com elas. Por que eu acho importante trazer, e aí é uma breve citação, né, eu diria, dela, nessa parte da justificativa, porque esses são os primeiros estudos sobre motivação para publicar em acesso aberto no Brasil. Então, por isso eu acho que é bastante importante trazer, porque eles são fundantes mesmo, né? Então, se você for resgatar na literatura, você vai ver que esses foram os primeiros. Se você teve dificuldade para encontrar também, porque daí eu fiquei pensando, tem 2 que são de evento científico, e é lá em 2006, então pode ser que você não tenha encontrado, eu posso enviar para você, e tem outros 2 que foram publicados em livro, em 2 livros, na verdade, um é em livro, que é um livro sobre periódico científico, eu tenho, também posso te enviar, e o outro, que daí, na verdade, esse aqui não necessariamente você precisa fazer uma citação, o 4º que você vai ver aqui, ele é o TCC, né, de um aluno, então você olhando o capítulo do livro já vai estar contemplando esse aqui.
tá? Talvez eu até tiro aqui da lista para não te confundir. Mas eu acho que esses outros 3 é bem importante, porque eles foram os primeiros, né, estudos, e tem relação daí direta com o que você faz aqui também, né? Agora eu vou falar um pouquinho da dimensão teórica da tua pesquisa. Eu acho que a gente havia sugerido, né, lá na sua qualificação, uma reestruturação das sessões. Eu acho que ficou excelente, né? Ficou o texto bem fluido, acho que você contempla, né, os autores necessários, os conceitos para fundamentar a tua pesquisa. Então, eu também não tenho muitas questões relacionadas a essa parte. E aí eu vou direto, então, para os resultados. Acho que vou reforçar aqui, né? A forma como você apresentou ficou muito bom. O que eu vou apontar aqui são reflexões, né? Relacionadas mesmo aos resultados, algumas pequenas alterações. No início dos resultados, quando você fala da cientometria, você descreve como um método quantitativo, pois são empregadas... Aí a minha... Na verdade, estava lendo aqui o meu texto. A minha sugestão é que você não faça essa descrição tão, tão veemente como um método quantitativo, porque eu acho que são empregadas análises mistas, né, para chegar aos resultados. Então, não é que você diz que a tua pesquisa é só quant, você está falando da cientometria, e a cientometria não é só quant, né? Apesar da gente encontrar isso em alguns textos, né? Mas não é, porque a gente faz a análise quali, né? E aí, claro que eu venho muito influenciada também pela professora Leila, né? Que fala muito dessa complementariedade do quantitativo e do qualitativo nas pesquisas, né? Lá na página 57 do teu trabalho, você apresenta que em 2020 e 2021 foram os anos com maior produção, e aí tem essa relação com a pandemia que você destaca, né? Considerando que depois você até faz uma análise relacionada à quantidade de produção de homens e mulheres, fiquei pensando se aqui já não valeria fazer um comentário com relação a isso, porque aqui você analisa o total nessa parte da tua pesquisa, você está analisando o total da produção, dos 100 e poucos professores, né? Depois que você analisa aqueles que responderam o questionário. Eu imagino, por ser uma área de engenharias, que essa sua amostra é composta majoritariamente por homens, né? E aí, durante o período da pandemia e logo posteriormente, teve alguma discussão sobre isso, né? Teve vários textos de algumas professoras que estudam a questão do feminismo e tudo, né? E da questão de gênero na ciência. É muito provável que a produção masculina tenha sido maior na pandemia, mas a das mulheres não necessariamente, né? E aí, pensando que essas mulheres, muitas dessas mulheres estavam com filhos e tudo, né? Nesse período, e claro que há diferenças, né? Alguém que não tenha filhos talvez possa ter ampliado sua produção, mas eu acho que aqui valeria algum comentário, não uma afirmação, né? Mas assim, pode ser que esses resultados, né? E eu acho que daí você conseguiria comparar olhando para a sua amostra, né? Ali a quantidade de homens e professores, né, pesquisadores e mulheres. Acho que valeria algum comentário com relação a isso. Na página 57 e 58, lá no finalzinho da 57, quando você fala do gráfico 2, você diz que especificamente 59,8% dos artigos encontram-se disponíveis em acesso aberto, enquanto 40,2% foram publicados em periódicos por assinatura. Aí eu fiquei com uma dúvida aqui, Giovanni, se nessa sua análise você considerou também que alguns desses em acesso aberto podem ser periódicos de assinatura, porque a gente tem periódicos periódicos que cobram APC, né? Como que você considerou isso aqui? Porque eu fiquei pensando, será que esses 59,8 são acesso aberto diamante?
Ou também está incluído, eu imagino que também está incluído periódicos que cobram APC, né? E daí eu queria só saber se você chegou a analisar isso, né? Porque é muito comum na área de exatas, né? Eu acho que pelo que eu vejo aqui na UFPR, é mais comum a gente ver artigo em acesso aberto em revistas pagas, né? Porque daí foi pago a APC, do que em acesso aberto diamante. Se você quiser comentar. Isso, não era totalmente em acesso aberto diamante. Era Tá. de acesso aberto em pesquisas em revistas pagas, certo? Uhum. Aí, mas a gente considerou como sendo acesso aberto, porque estava disponível, digamos Tá assim. certo. Então, nesse caso, eu acho que vale alguma observação nesse Aham, sentido, tá? perfeito. Talvez, não sei se uma nota de rodapé, ou acho que deixar mais claro isso, né? Eu tenho uma tendência, né, pela minha área de pesquisa, achar que acesso aberto é só diamante, o que os outros são fake, né? Então é só mais por isso, né? Acho que brincadeiras à parte, para a gente conseguir fazer ter claro, né, da onde parte essa análise. Tá. Aqui é a mesma coisa, deixa eu ver. Na página 65, você afirma assim: contudo, 11 docentes, 22,9%, consideram que publicar em revistas de acesso aberto é muito caro. Percepção comum, mas frequentemente equivocada. Embora algumas revistas de acesso aberto cobrem taxas de publicação, há uma ampla gama de periódicos e repositórios que não exigem pagamento dos autores, sendo financiados por universidades, agências públicas e consórcios. Eu não tenho, não lembrei assim de algum estudo que demonstre isso, mas eu tomaria cuidado com essa afirmação, né? Então você diz ali que eles consideram que é caro, mas daí você faz a observação, percepção comum mais frequentemente equivocada. Porque eu acho que na área de exatas é caro. E boa parte das revistas são revistas pagas, né? Então, isso pode ser pelo costume, né, da área, e talvez eles não estão olhando para... Eu até anotei isso como uma possibilidade de pesquisa, né? Então, ou será que realmente tem menos revistas, né, na área de engenharias, vamos considerar, né, em acesso aberto diamante do que em outras áreas? Porque uma coisa é a ciência da informação, que todas as revistas no Brasil são em acesso aberto diamante, né? Praticamente todas. Outra coisa é a área de engenharia, né? Ou até outras áreas biológicas. Eu até fui fazer uma pesquisa no DOAGE, né? Ali por área, para ver a quantidade de revistas indexadas, e eu acho que lá dá até essa possibilidade de olhar para processo aberto diamante. Então, minha sugestão aqui é suavizar um pouco e talvez explicar um pouquinho melhor, né? Então, assim, ela é uma percepção equivocada se a gente for considerar acesso aberto diamante. Mas se a gente está falando dos outros, ele é caro, sim, né? Então, são valores bem altos, né? Aí eu vou pular lá para o teu... Eu achei excelente a sua resposta, né, ao teu último objetivo específico. Então, quando você traz no apêndice B esse plano de ação para fomento à ciência aberta, né, é uma super contribuição. Eu lembro que lá na qualificação a sua ideia era uma política, a gente discutiu muito isso, né, que não era bem isso que uma pesquisa poderia gerar. Eu acho que o produto final, que é esse plano de ação, ficou muito bem estruturado, né? Eu acho que ele serve, inclusive, para outras universidades. Eu achei excelente, vou com certeza partir dele para muitas coisas aqui, né? Hoje eu atuo na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na coordenação dos programas Stricto Sensu, então é uma coordenadoria responsável pelos nossos 92 programas, e a gente tem tido uma preocupação com relação a isso, né? Na sexta-feira a gente teve
a posse da nova direção do Sistema de Bibliotecas, e o nosso reitor fez uma chamada pública ali para o CIB trabalhar junto com a gente para ter uma política de ciência aberta na instituição, ter muito bem definido a questão da disponibilização dos dados também no nosso repositório, que foi o primeiro, né, do Brasil, mas que está longe ainda de atender, né, as necessidades, considerando o ponto de vista da gestão de dados abertos. Então, a gente precisa de muitas dessas ações que você coloca no teu plano de ação, né? Então, a gente precisa de capacitação, a gente precisa ter uma política consolidada, né? Então, no nosso caso, nós temos uma resolução que é relacionada ao nosso portal de periódicos, mas nós não temos uma relacionada aos repositórios como um todo, não temos uma política de ciência aberta, então eu acho que ali você traz muitos elementos que são importantes. Aí no eixo 4 desse plano de ação, que é o de incentivos e avaliação, você coloca como um dos pontos, né, criar editais de fomento específicos para apoiar APCs em periódicos de acesso aberto. Eu fico um pouco preocupada, sabe? Porque essa era uma crítica minha à minha instituição, né, na gestão anterior, que investia muito nisso, né? Então, a gente tinha editais aqui para pagamento de APC. A gente sabe que a CAPES mesmo, quando financia, ou o CNPq, quando financia alguma pesquisa, eles incluem lá a possibilidade de você destinar dinheiro para isso. Mas eu não sei se as nossas universidades, como instituições públicas, devem estar à frente disso. Eu acho que mais importante do que isso seria investir na infraestrutura, que você coloca ali como uma necessidade, seria investir nas próprias revistas da instituição. Então, vamos pensar, se todas as universidades pegassem esse valor que algumas já destinam para a PC, investissem nas suas próprias revistas, eu teria revistas, a gente já tem revistas qualificadas, mas nós teríamos revistas ainda mais qualificadas na UFRN, onde eu, como pesquisadora da UFPR, poderia publicar. Vocês teriam revistas muito bem qualificadas na UFPR, onde vocês podem publicar. Nós já temos algumas revistas nesses modelos e que trabalham, mas elas trabalham, como a gente sabe, né, muito no voluntariado, buscando recurso, às vezes sem recurso nenhum, correndo muito atrás do prejuízo. Então, eu não sei se eu acho que eu não incluiria, né, criar editais de fomento específico para apoiar o pagamento de APC. Apesar de algumas áreas, e eu entendo que talvez é o caso, né, da área de engenharias, biológicas, estarem muito acostumadas e terem nessas revistas os seus principais meios de publicação. Outro modelo que é um pouco contraditório, mas que acaba suprindo hoje isso, são os acordos transformativos da CAPES, né? Então, que nós estamos vendo aí sendo assinados ao longo dos anos e que, para mim também, né, são uma contradição, que deveriam ser discutidos de uma forma mais ampla. Então, eu retiraria isso do seu plano de ação. E talvez trocaria, né, por um incentivo para apoiar, talvez, a editoração, a própria estrutura, recursos para apoiar a infraestrutura do repositório. Reforçar também, para finalizar, Giovanni, que a sua pesquisa ela toca num ponto importante, que são as políticas científicas institucionais, né? Então, nesse ponto eu entendo que aqui a dimensão política da tua pesquisa está muito presente e é fundamental, né? Como eu falei no início também, para as pesquisas dessa área. Parabenizar mais uma vez, dizer que com certeza, né, são resultados muito interessantes que podem sim, como você colocou mesmo ali, serem replicados para outras áreas, né, outras instituições, né, podem utilizar o teu instrumento, os instrumentos que você utilizou para fazer essas análises, reconhecer como é esse contexto
do conhecimento sobre a ciência aberta, né, dentro das instituições. Também fico feliz com os resultados, no sentido de que esses pesquisadores, né, que foram os respondentes da tua pesquisa, eles compreendem, no geral, né, em sua maioria, a importância da ciência aberta. Então, realmente, o que a sua pesquisa identifica, e eu acho que o que falta é as instituições investirem nessa capacitação, demonstrar que compartilhar dados não é um bicho de 7 cabeças, depositar o seu trabalho no repositório é algo simples, que precisa de apoio institucional, seja do sistema de bibliotecas, das pró-reitorias, né, tendo uma estrutura bem de apoio robusta. Então, é isso, parabéns e muito obrigada pela oportunidade de poder ler a sua pesquisa em primeira mão e compartilhar, né? Oi, eu só agradeço à professora Paula, como sempre ela faz colocações excelentes, contribuições excelentes. Ela sempre faz uma análise muito boa do trabalho. Giovanni, você quer responder alguma coisa? Não, o que ela perguntou, eu respondi assim que ela perguntou. Agradeço demais, professora, pelas contribuições. Como na qualificação foram de extrema valia, vai ser agora na finalização da dissertação, viu? Muito obrigado mesmo, verdade. Obrigada. Sim, realmente. Bom, eu só tenho a agradecer realmente. Agora vamos a passar a arguição da professora Nancy. Professora, pode começar, por favor. O microfone, Nancy, Bom professora. dia, sim. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite novamente. É um prazer aí conhecer e ler de primeira mão o trabalho aí de Giovanni, que coincido com Paula, que realmente é uma contribuição muito importante para a pesquisa em geral sobre ciência aberta, sobre práticas de ciência aberta, desde um ponto de vista também político, né, da institucionalização dessas práticas e o apoio. Eu acho que também é um trabalho, de alguma forma, pioneiro no nosso programa, porque ainda que outros trabalhos tenham sido feitos já, mais específicos sobre repositórios, né, implantação de repositórios, em alguns trabalhos, algumas pesquisas sobre interoperabilidade, né, dos próprios repositórios com o sistema acadêmico, mas desde um ponto de vista de pesquisa sobre práticas e outros aspectos, acredito que é dos pioneiros, né? Então, enfim, parabenizo bastante você, o professor Alejandro também, pela condução. E talvez por essas mesmas questões, também os comentários que eu vou trazer, eles vão num sentido de também polir, talvez, alguns detalhes, algumas questões que eu acho que alguns detalhes que poderiam fazer que a pesquisa não fosse no entendimento que deveria ter, né? Fundamentalmente, minha fala vai estar tocando alguns pontos alguns pequenos desalinhamentos que eu notei, mas que, ou seja, não comprometem em sentido geral o valor da pesquisa e os resultados que você trouxe, né? E o próprio cumprimento dos objetivos que estão muito bem cumpridos. Alguns comentários de Paula coincidem com aspectos que eu já tinha percebido, então vou relevar talvez algumas dessas questões, alguns vou até comentar para reforçar, porque eu gostei muito desses comentários, inclusive aqueles finais. E eu fiz comentários no texto, muitas coisinhas aí nas margens, né, como comentários que eu vou enviar para você. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, mais do que eu acho que é mais substancioso, né? Então, aí, começando, né, na introdução,
eu vou também até me referir depois a resumo, título, mas eu quero comentar com um aspecto que eu acho que é importante, né? Quando você começa a falar o que seria a problemática, né? Ou seja, o contexto que fez até você se interessar pela questão, né? Você começa falando desse descompasso entre a produção científica que está nas bases de dados e o que está depositado no repositório, né? Então, você começa fazendo essa colocação que é muito válida, realmente, mas que eu acho que ela não está completamente alinhada ao que se coloca depois como seu problema de pesquisa e seu objetivo. Porque seu problema de pesquisa e seu objetivo é compreender, né, a relação que existe entre as percepções dos pesquisadores e suas práticas de publicação em revistas de acesso aberto. Então, a ênfase que, de alguma maneira, você dá à questão do depósito no repositório, ela não está diretamente relacionada com as práticas de publicação em revistas de acesso aberto, né? Porque a gente sabe, as pessoas podem estar publicando em revistas de acesso aberto e podem não estar depositando, porque no final, enfim, por diversas razões. Mas eles são fenômenos que são diferentes, né? Então, minha sugestão é revisar essas colocações iniciais. Talvez você possa comentar como parte do panorama da implementação da ciência aberta dentro da UFRN, mas tirando um pouco o peso que isso tem na própria explicitação do seu problema de pesquisa, porque são problemas diferentes. Uma coisa é o povoamento do repositório, os depósitos no repositório, e outras são as práticas de publicação em revistas de acesso aberto, né? E essa mistura, porque inclusive a política, né? A UFRN não tem política de ciência aberta, não tem. Ela tem uma política institucional de depósito no repositório. Então, não tem a ver essa política institucional e essa instrução normativa depois da biblioteca, enfim, relacionada com o depósito, não tem nada a ver com a publicação em revistas de acesso aberto. O fato de que existe essa política não influencia, ou seja, não influencia diretamente, né? A questão se a pessoa publica ou não em uma revista de acesso aberto, se publica em uma revista por assinatura ou se publica em outra, são coisas diferentes, né? Então, por várias vezes no seu texto, você mistura as duas coisas, né? E isso pode desviar, né, realmente o fio da análise que você está querendo fazer. Então, minha sugestão é você revisar isso desde a introdução, né? Retirar um pouco o peso dessa situação, dessa problemática relacionada com o depósito, para não dar a entender o que se entende agora, né? Que as duas coisas estão indissoluvelmente relacionadas, né? E também, em alguns casos que você argumenta e justifica com a questão dessa política, então também ter esse cuidado de não misturar essa política de repositório com a questão da publicação em revistas de acesso aberto. Então, esse realmente, eu acho que é um dos pontos principais, ou o ponto principal que eu veria de ajuste no seu trabalho. Com respeito ao título, eu também acho que poderia ser melhor ajustado para se alinhar melhor os objetivos, né? Então, se o seu objetivo está mais relacionado com a publicação científica, a publicação em acesso aberto, talvez seria interessante destacar isso desde o título. Claro que você faz um estudo de percepções que é geral, né? Sobre ciência aberta geral.
Até tinha pensado que colocar assim, publicação científica em acesso aberto, percepções e práticas entre docentes. Mas assim, talvez aí ficaria muito restrito, né? O diagnóstico você faz mais geral. Então, só pensar se vale a pena focar, né? Alinhar melhor com o objetivo ou talvez deixar de uma maneira mais ampla. Aí não é nada normativo, né? Como é mandatório, é só uma sugestão dessa revisão. Dentro da própria introdução, eu acho que seria interessante mencionar outras iniciativas relacionadas à ciência aberta desenvolvidas na UFRN, sobretudo uma que tem muita relação com o sujeito de estudo e ela não está mencionada, que é o portal de periódicos eletrônicos da UFRN, né? Que foi desde 2009, ele foi lançado, enfim, ele é o entorno fundamental das revistas de acesso aberto, né? Inclusive, você poderia revisar se o seu departamento, o seu centro, tem alguma revista ou algumas revistas aí nesse portal, né? Poderia mencionar também. Bom, o repositório institucional, você menciona um pouco, e a própria adesão da universidade à Rede Nordeste de Repositórios, né? Que também são iniciativas que formam parte desse pano de fundo, né? E que poderiam ser mencionadas. Na subseção objeto de estudo, você cita 3 abordagens teóricas, né, que poderiam subsidiar as análises, né? Você até mencionou aqui na sua apresentação. Ter cuidado, porque elas não são teorias, pelo menos as 3, né, não são teorias da área da ciência da informação, inclusive tem alguma, como o próprio regime de informação, que não é necessariamente uma teoria, né? Mas o que eu noto fundamentalmente é que, embora elas estão mencionadas na introdução, elas não são realmente usadas como marco interpretativo dos resultados, né? Então, aí eu deixo 2 caminhos, né? Um caminho seria retirar, porque eu acho que também não minimizaria em nada o seu trabalho, ele não requer de você mencionar essas teorias, nem usar também grandemente para interpretação. Mas se você optar por deixar todas ou alguma delas, então você precisaria usar realmente para interpretar os resultados, né? Que ela sirva de lente, os autores que trabalham essas teorias, enfim, ser de alguma maneira mobilizados aí na sua discussão, tá? Isso aí. Enfim, vou passando agora para o referencial teórico. Aí no referencial teórico, eu chamaria atenção para, porque você fala várias vezes sobre o movimento da ciência aberta, né? E aí a gente sabe que não é um movimento, né? Sarita Vale fala de um movimento dos movimentos, né? Poderia ser uma maneira de dizer. Mas talvez seria interessante fazer mais ênfase, né? Que é um conjunto de movimentos heterogêneos, eles muitas vezes estão encontrados, objetivos diferentes, motivações diferentes, enfim. Então, na sua expressão, não dar lugar a pensar que é uma coisa monolítica, né? Que já surgiu e, enfim, é a mesma coisa tudo, vai todo alinhado tudo, enfim. Essa é uma questão. Outra recomendação que eu daria aí no referencial teórico é que você mobiliza muita literatura com ênfase em iniciativas europeias, né? Mas eu recomendaria também trazer um pouco mais as contribuições latino-americanas e brasileiras, né? Então, a gente, inclusive, com maior ênfase a questão daquelas iniciativas que têm a ver com as revistas de acesso aberto, que é seu objetivo fundamental, né? Trabalhar essa questão das revistas, né? Então, aí, você teria que trazer a Cielo, a Redalic, a Biblioteca Virtual de Claxo, a própria Melica também, que nos últimos anos tem trazido uma discussão muito
maior, inclusive, sobre as revistas Diamante, Redalic e Amelic, que estão por trás das cimeiras, né, dos summit globais que têm estado discutindo as revistas Diamante nos últimos 2, 3 anos, né? Então, acho que seria importante você fazer um maior ênfase em isso aí, né? E na parte do questionário, você até perguntou sobre questões relacionadas com transparência, reprodutibilidade, integridade. Então, valeria a pena no próprio referencial você trazer esses conceitos, né? Porque eles vão ser utilizados depois no próprio resultado. A partir da página 38, você fala da publicação em acesso aberto, né? Como uma das vias, né, clássicas do movimento. Mas eu achei que essa parte poderia estar um pouquinho... minha sugestão é você revisar a maneira em que ela está apresentada, porque seria interessante mostrar mais claramente os modelos que estão existindo ou coexistindo, né? A revista de acesso aberto Ouro, que são aquelas que cobram taxas de APC, a revista de acesso Diamante, as híbridas, né? E talvez até fazer uma figura, alguma ilustração que mostre a interrelação entre esses modelos e visualmente, né? Até eu já utilizei, por exemplo, como uma espécie de diagrama de Venn, uma coisa assim, para ilustrar isso aí, né? Porque, continuo falando, né? Embora você faça um diagnóstico geral sobre práticas de ciência aberta, e embora seu referencial teórico também traz essa amplidão, mas seu objetivo está relacionado com revista, né, de práticas de publicação em acesso aberto em revistas, né? Então, por isso eu acho que isso tem que ter um peso também importante no seu referencial, diferente de outras práticas, por exemplo. Na subseção de a comunicação científica e o acesso aberto, eu acho que seria interessante trazer uma discussão sobre os portais de periódicos, né? Que isso também, né, não está mencionado, né? Portais de periódicos no Brasil, o portal de periódicos na própria UFRN, pelo menos mencionar brevemente, porque, enfim, pelo que já mencionei antes, né? É o objetivo fundamental, né? E na subseção intitulada A Ciência Aberta nas Universidades e a Instituição de Políticas, eu achei que ela não trata especificamente das universidades, embora elas estão mencionadas, né? Eu achei que que poderia ter um título assim um pouco mais geral, né? Políticas e iniciativas de ciência aberta. E talvez até antecipar essa secção, porque eu acho que ela é muito mais abrangente que a outra que trataria sobre os periódicos especificamente, né? Enfim, talvez fazer aí algum tipo de revisão. E eu acho que seria interessante você mencionar no texto qual foi o critério de seleção das iniciativas que compõem esse quadro 12, né? Então, não sei se é um critério, não acho que foi um critério cronológico, também tem iniciativas díspares aí, de dados, de coisas diferentes, né? Então, não fica claro por que são essas especificamente as que você está trazendo. E eu acho que seria muito conveniente colocar aí. Ok, pronto. Vou passando aqui para a metodologia. Você menciona no primeiro parágrafo que você usa observação, análise documental, mas não foi explicitado depois como você usa isso. Então, seria interessante explicitar. Também eu acho que você poderia explicar melhor os procedimentos da análise com o scriptlattes, então, como foi a exportação do resultado, como foi, enfim, esse aspecto que tem a ver com o scriptlattes.
incluindo dizer desde a metodologia qual foi o período considerado e a justificativa da escolha, porque são os resultados que você diz que foi utilizado o período 2002 a 2024, mas não fica claro por quê, né? Então, isso deveria estar na metodologia, e também não faltam informações sobre a construção das diretrizes. Então, as diretrizes aparecem só depois, mas deve haver também alguma menção na própria metodologia de como foram criadas essas diretrizes, né? A partir também de que frustrados, enfim. Bom, com respeito aos resultados, eu coincido que traz muita riqueza de dados, né? Eles estão, em sentido geral, bem organizados, bem apresentados. Eu parabenizo aí, né? Porque a gente sempre tem né, é bastante trabalhoso trabalhar com dados de questionários, fazer as análises, né? E aí tem todo um trabalho muito bem feito. Inclusive, né, como dizia a professora Paula, com esse diálogo com a literatura, que é muito importante, né, e você traz muito bem. Aqui eu tenho algumas sugestões para a apresentação dos próprios dados, né? Às vezes a gente, essa amostra, ou seja, o corpus final de 48 respostas, ele não é muito grande, né? É suficiente para seu trabalho, eu acho também, mas ele não é muito grande. Então, quando você apresenta somente percentuais, a gente pode se ver em algumas interpretações um pouco enviesadas, né? Então, você fala, os 6% da amostra, não sei o que, não sei quanto. Quando você vai ver, 6% são 2 pessoas, né? E aí você está falando, sobressale um 6%, sobressale um não sei quanto, mas são poucas pessoas, realmente, 2 pessoas, 3 pessoas. Então, é interessante, eu acho que sempre é importante você colocar os números do lado dos percentuais, né? Como você fez em uma ocasião, não? Eu até coloquei aqui, você colocou, a maior parte da produção científica dos pesquisadores da amostra foi publicada em periódicos de acesso aberto, ou seja, 59,8, que corresponde a tantos artigos, e assim você fez em algum que outro caso, né? Mas a maioria está só com os percentuais, então seria importante aí colocar os números também. Com respeito justamente a esse exemplo que eu estava colocando, eu até falei antes, mas eu quero... falei antes, né, porque me adiantei a essa questão dos números e os percentuais. Mas essa questão desse resultado que você traz aqui, que a maior parte da produção científica dos pesquisadores da amostra foi publicada em periódicos de acesso aberto. Isso você diz nos resultados. No entanto, no resumo, você diz a maior parte das publicações ainda ocorre em periódicos por assinatura. Então, eu achei que uma inconsistência aí teria que revisar aí para corrigir, né? Em algum dos lados está errado, né? Eu suponho que seja no resumo. Eu também coincido com Paula, né? Ela ficou com essa dúvida sobre a procedência dos artigos, né? Ou seja, a tipologia desses artigos. Aí você falou na resposta, né? Acesso aberto, mas talvez em revistas pagas. E aí a gente pode ter outra confusão, né? Porque quando a gente fala revistas pagas, aí a gente não sabe se está se referindo que são pagas pelos leitores, e aí seriam revistas na modalidade híbrida, né? Ou são revistas pagas porque você está referindo a uma revista de acesso aberto ouro que cobra taxas de publicação, né? Então, a gente às vezes tem até essa confusão no momento de falar, né? Então,
Mas com isso quero dizer que seria interessante, se você puder, não sei, se não fosse demasiado complicado aqui no tempo que você vai ter para ainda correr, né, fazer ajustes na dissertação, se você puder especificar essas revistas de acesso aberto, qual é a modalidade delas, né? Elas são diamante, elas são ouro, elas são, não são, né? Revistas de acesso aberto é isso, o diamante é o ouro, né? Porque as outras são revistas por assinatura que dão uma opção de acesso aberto se você também pagar uma taxa, né, um APC. Né? Mas elas não são consideradas revistas de acesso aberto. Então, essa distinção, inclusive, talvez, se você puder também destrinchar, se elas são revistas nacionais, se elas são revistas estrangeiras, né? Eu acho que identificando as revistas no diretório, no DOAS, né? Isso ajuda também. Então, seria interessante fazer essa complementação para você ter até mais argumentos, né? Quando falar dessas práticas dos pesquisadores. Você apresenta esse gráfico de crescimento da produção em acesso aberto, só que eu acho que o argumento que você dá haveria que revisar, né? Porque você diz que isso pode se tratar, esse aumento pode estar associado à resolução 059 de 2010. E a resolução, a gente viu, é uma resolução que só trata de depósito em repositório. Então, ela não tem nada a ver com a escolha do canal de publicação em revistas. Portanto, se os pesquisadores estão aumentando sua publicação em revistas, é por outras razões, né? Não necessariamente, ou seja, não vejo uma relação com a... Não sei se você quer me esclarecer alguma outra coisa, né? Ou se você concorda, né? Nessa que eu estou falando aí. Que a justificativa não vejo que tenha a ver com a questão da resolução. Não, professora, o que a gente quis trazer, né, com isso é que poderia, tipo, fazer uma análise, uma discussão sobre se isso tinha relação ou não. Foi basicamente isso, entendeu? Em 2010, a partir de 2010, com a publicação da resolução. Foi isso. Isso, mas você entende que se a gente tenta associar um elemento que realmente não tem uma sustentação de associação e você coloca aí, a gente está deturpando um resultado, né? Então, porque assim, é uma resolução que é de depósito no repositório. Ela não diz nada sobre onde você pode publicar, em que revista você pode ou deve publicar. Então, se for uma resolução que, de alguma maneira, orienta os pesquisadores, olha, vamos publicar em revistas de acesso aberto, porque elas têm tal, tal e tal e tal, né? A gente poderia dizer, olha, essa resolução está incentivando os pesquisadores e isso poderia estar influenciando suas práticas de publicação, né? Mas essa resolução não diz nada da revista, né? É só repositório. Então, eu acho que a gente não pode colocar isso aí. Bom, já falei sobre a apresentação das porcentagens com os números, e só chamar a atenção também para algo que você menciona, né? Os pesquisadores não conheciam políticas de ciência aberta na UFRN, né? Política de ciência aberta na UFRN não existe. Então, eles não podem conhecer uma política que não existe, né? Aí, então, ter cuidado. Se você estava se referindo à política né, a resolução que trata sobre o depósito no repositório, aí é a maneira, esse é o que você tem que dizer, né? É esse tipo, mas não se referir como política de ciência aberta, certo? Bom, a tabela 4, eu sugiro
a tabela 4 é respondentes por departamento. Aí tem 4 colunas, uma fala da população geral, outra da amostra, outra das respostas do questionário e, finalmente, uma porcentagem. Então, acho que tem muita informação sim, misturada aí, que poderia até confundir de onde sai essa porcentagem, né? Então, enfim, sugiro revisar se seria necessário, por exemplo, você manter o dado de população, visto que a população não foi estudada, ou enfim, ou esclarecer com legendas ou com o nome das colunas bem direitinho a que se refere cada um desses dados que você está apresentando. Bom, tem duas sucessões, acho que foi um errinho aí, que estão com o mesmo título. Precisaria aí diferenciá-las, são as secções 4.2.2.1 e 4.2.2.2. Inclusive, aproveito aí para sugerir, talvez, tirar tanta compartimentação de partes, né? Fica muitas partezinhas, inclusive no sumário é demasiado detalhe, né? Acho que você poderia diluir um pouco essas partes, fazer mais fluido aí e não ter tanto compartilhamento, né? Meu Deus, confundi toda a palavra agora. Bom, outra recomendação geral para a maneira em que você apresenta os resultados é você trazer claramente qual é a assertiva, né, a afirmação que está sendo avaliada. E você colocou, em uma das apresentações, você colocou uma forma que é excelente, né? Você diz, a questão 25 explora o grau de concordância com a afirmação de que o compartilhamento aberto de dados pode prevenir práticas éticas. Então, essa é a forma excelente, né, que você colocou em uma. Em outras, já não fica claro, muitas vezes, né? Então, a gente não sabe muito bem, a gente teria que estar olhando o questionário para a gente entender qual foi a assertiva, né, a afirmação que você pediu para eles avaliar, para então a gente saber qual foi a resposta. Então, aí eu sugiro padronizar, trazer aí bem claramente, né, o grau de concordância, o grau de importância com a afirmação tal, né? Aí fica perfeito. Aí, cuidado também com a maneira em que você sintetiza alguns resultados, né? Por exemplo, em uma partezinha que você comenta sobre as respostas que deram os participantes sobre as medidas que incentivariam a ciência aberta. Então, você diz, né, na conclusãozinha, né, que a mudança nos critérios de reconhecimento institucional é a demanda que sobressai, ou que ressalta. Você diz tal coisa, e, sobretudo, mudança nos critérios de reconhecimento institucional. Mas quando a gente vê os resultados e o próprio gráfico, realmente essa não foi a principal demanda, aparece em terceiro lugar. Então, ter esse cuidado também para, no momento que a gente está escrevendo o resultado, a gente não se contradizer com os próprios resultados que a gente traz, né? E a gente não terminar confundindo o leitor na interpretação dos resultados. Aqui um comentário que eu trago, que talvez você pode também destacar, né? Que eu vi que no gráfico 13, que se refere, assim, agora não coloquei aqui, mas eu acho que se refere à escolha do periódico, né? Então, quando a gente observa esse gráfico 13, a gente vê que a opção nem concordo, nem discordo é predominante para todas as opções, né? E aí a gente poderia pensar que realmente é um sinal de que a escolha do periódico, ele depende de circunstâncias múltiplas, né, de fatores diversos. Então, não necessariamente é o financiamento, não necessariamente é alguma outra coisa aí, sino que tem muitos fatores envolvidos, né, e que isso está aí
refletido justamente em pessoas que não vão para um lado, não vão para o outro. Elas dizem, bom, de acordo com a circunstância, eu tomarei uma decisão, né? Então, é a sugestão de que, se você considerar, você pode também destacar essa questão que a gente pode observar aí. No gráfico 15, sobre o suporte oferecido pela UFRN, não houve respostas na categoria muito adequada, né? Mas você está falando de publicação em revistas. E outra vez, então, eu peço para você ter cuidado, porque você, então, recorre a uns autores que estão falando de repositório. Então, para não misturar as duas coisas, que são diferentes, né? Então, a argumentação, ela poderia tentar ir mais relacionada, por exemplo, com o próprio portal de periódicos, né? O papel que ele pode ter como canal de publicação, mas que talvez ainda tem limitações, teria que ter outras questões para ele ser aprimorado, né? Esse apoio que o portal de periódicos, né? A UFRN tem uma comissão gestora do portal de periódicos, que também tem a ver com treinamento dos editores, faz palestras para a comunidade, faz também, está inclusive criando um edital para revistas, né? Então, é um comitê que teria ou poderia fazer ações muito mais, que podem ter uma influência muito grande justamente nessa percepção dos pesquisadores de se tem apoio ou não para publicação em periódicos de acesso aberto. Então, isso poderia ser uma forma de você discutir esse aspecto sem recorrer a uma fonte ou alguma discussão que está relacionada com repositórios, não com revistas. Ainda que você pode até mencionar um repositório no caso de, eu já publiquei, eu vou então depositar, qual apoio, mas não relacionado especificamente com a publicação em revistas. Muito bem, então chegamos ao plano também felicito, né, parabenizo pelo plano, também achei muito bem organizado, com eixos bem importantes, fiquei também pensando assim, poxa, olha, essa aqui é uma boa ideia, vou levar aí até para o comitê gestor de periódico, a gente, né, no centro nosso, também criar um núcleo de ciência aberta, enfim, então, são muitas boas ideias, parabéns. Desde um ponto de vista de como ele está no texto, eu sugeriria você, quando termina a sessão anterior, você colocar algum paragrafinho que articule, né? Como essa é já a parte da intervenção que você faz, então talvez fazer aí alguma articulação mais suave, né? Uma transição mais suave, e colocar o plano no corpo do texto. Eu acho que como apêndice não é o mais interessante. Então, colocar dentro do próprio corpo do texto, porque a pessoa está lendo, aí de pronto já o plano não está. Aí tem que ir a buscar um apêndice. Não, eu acho que eu vejo muito interessante que o plano esteja aí no próprio corpo, mas, enfim, aí vocês decidem, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Pronto. Aí tem uma coisinha na introdução do plano que diz assim: a análise cientométrica da produção evidenciou que, embora exista uma expressiva produção científica vinculada ao centro, uma parte importante das publicações permanece restrita a periódicos por assinatura, revelando baixa adesão ao autoarquivamento. Então, uma vez mais, estão duas coisas aí que não necessariamente estão associadas, né? Não são causa e efeito, não estão também diretamente relacionadas, né? Primeiro, assim, nos seus resultados, há um indicativo de que há um predomínio em publicações em acesso aberto, ainda que exista uma parcela em periódicos por assinatura.
Mas tudo bem, você pode dizer que uma parte importante ainda permanece restrita. Só que aí a segunda parte, de que isso revela baixa adesão, é o que você precisaria revisar, eu acho que não condiz, né? Porque, assim, a existência de periódicos de acesso aberto, ela não tem a ver com a adesão direta ou não ao autoarquivamento, certo? São fenômenos que estão relacionados, mas, novamente, eles não são dependentes entre si. Então, você poderia dizer que, já que essa produção permanece restrita a periódicos por assinatura, poderia ganhar mais visibilidade se houvesse maior adesão ao depósito no repositório institucional. Então, aí você não está dizendo que uma coisa depende de outra, mas você está dizendo que, já que a gente tem um problema, né, de uma parcela importante da publicação ainda estar em periódicos por assinatura, essa parcela poderia estar mais visível se a gente promover o depósito no repositório. Certo? Deu para entender aí? E, em sentido geral, as propostas do plano, acho que são perfeitamente pertinentes e viáveis, mas eu recomendo dar maior ênfase às estratégias de incentivo à publicação em acesso aberto. Uma vez mais, tratando de fazer jus ao objetivo do seu trabalho, né? Que justamente é focado nas práticas de publicação em acesso aberto. Então, até Paula mencionou algumas questões, né, relacionadas com isso mesmo, né, eu concordo também que não é muito interessante fazer esse chamado para os APC desde o ponto de vista institucional, mas aí a gente teria que complementar, então, com algumas propostas mais relacionadas com as publicações em acesso aberto, talvez justamente com esse papel do comitê gestor, do portal de periódico, com algumas ações que poderiam ser feitas pelo próprio portal para capacitação, para incentivo e institucionalmente para apoiar o portal e a revista, né? Então, esse financiamento iria justamente para a profissionalização dos editores, para a profissionalização da revista, para a contratação de serviço, para o apoio de editais, de apoio às revistas, né? Então, tudo aquilo, né, como Paula mencionou também, que pudesse reforçar a qualidade das revistas de acesso aberto, Diamante, que já existem no nosso entorno, e que possam atrair, então, pesquisadores que, em lugar de publicar fora, né, em revistas ouro, em revistas híbridas, façam, né, valorizem as revistas nacionais também, publicando cada vez mais nas revistas nacionais de qualidade. Ok, e já terminando, já indo para o final, me estendido bastante, né, nas conclusões, aí você começa afirmando: a proposta foi mapear não apenas o comportamento informacional, mas também verificar em que medida a cultura acadêmica. Então, aí você está falando de comportamento informacional, é outra coisa que não é o mesmo que as práticas, né? Então, até peço atenção para isso. Às vezes você usa comportamento informacional e práticas como se fossem a mesma coisa, e elas não são, né? Então, inclusive na ciência da informação, a gente tem duas abordagens diferentes, né? Comportamento informacional e práticas e informação são abordagens diferentes também. Como você está falando aqui, abordando cultura, né? Cultura acadêmica, a cultura de pesquisa, aí acho que práticas vem melhor. Então, um uso consistente do termo práticas, e aqui nesse trecho, o que você teria seria que retomar o próprio objetivo que você colocou na introdução, né? Então, substituir isso de mapear comportamento informacional por trazer seu objetivo, né? Mapear ou investigar as percepções, as práticas, tá?
para não também não cair em objetivos diferentes que na mesma pesquisa. Bom, e recomendações gerais, né? Então, figura sempre com chamada no texto, precisaria fazer uma revisão das citações, das referências, né, em ABNT, algum que outro parrafinho precisaria uma reformulação para melhor compreensão, embora o texto como um todo, né, e é outro mérito, ele está muito bem escrito, muito fluido, né? Então, mas é isso. Eu vou passar enfim, o texto com os comentários aí, já para vocês, e aí vocês veem o que vocês consideram que podem aproveitar disso aí. Então, parabéns uma vez mais, Giovanni, muito obrigada pelo convite, e já queremos já ver seu trabalho no repositório, né, depois dos ajustes, enfim, a política também, a política não, o plano de ação aí também divulgado para a gente até começar aí a trabalhar em cima dele. Obrigada. Muito obrigado também à professora Nancy pelas suas contribuições, sempre muito detalhadas, muito importantes também. Então, agora, eu vou pedir para a professora Nancy abrir uma outra sala. A gente vai ir para essa outra sala para analisar e depois a gente volta. Tudo bem? Eu vou parar Sim, a pode gravação. parar a gravação.